Desenvolvimento do cenário. Alterando cores do personagem. Alterando iluminação. Upgrade de arma. Filho, vai estudar até a tarde hoje? Oi, pai. Ainda faltam 20 minutinhos de aula, tá? Ó, eu vou terminar essa etapa de criação do meu jogo e já vou pra cama, tudo bem? Beleza, filho. Tá ficando incrível, hein? É. Arrebenta na tua saga. Valeu. A partir de agora, você está no Brasil em Questão com os principais fatos das notícias que interferem na vida do cidadão brasileiro. E hoje recebemos com muita honra o jornalista Hélio Dolly, que é atual presidente da Empresa Brasileira de Comunicação, a EBC. Nosso jornalista trabalhou como repórter, editor-chefe de redação em veículos como Correio Brasiliense, Estado de São Paulo, Jornal de Brasília, Opinião, Folha de São Paulo, Rede Globo, Veja, Isto É, Brasil Extra, Zero Hora, Jornal do Brasil. E durante 28 anos foi professor da Faculdade de Comunicação da Universidade de Brasília. E atuou ainda como chefe da assessoria de imprensa do governo do Distrito Federal. E olha, é autor de livros Assim é a Velha Política, né? E O Feitiço de Tobago. Mário Covas, tudo bom? Tudo bem, Walter. Tudo bem, amigos que nos acompanham aqui semanalmente nos nossos programas. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para participar desta conversa. A gente chama de bate-papo um pouco para conhecer, dar oportunidade às pessoas falarem um pouco das suas atividades, os seus planos e mostrar para a população de modo geral como é que funciona aquilo que supostamente ou muitas vezes se diz que são as atribuições deles, né? Como se eles não fizessem parte de nós, né? Então, é um pouco isso. Muito obrigado. Boa tarde, enfim. E a palavra é sua neste momento para a sua palavra inicial. Aliás, devo dizer que a gente, inadvertidamente, ia chamá-lo de cientista político, coisa que ele não é. Verdade. Não é? Mas uma coisa que ele que você não falou, o ganhador do prêmio. Do prêmio ESOG, que eu estou falando. Não é para qualquer jornalista aqui da. Né? Você então, sabe... se a gente omitir uma coisa, agora a gente tem que falar da outra, tá certo? Dolly, fale que você é jornalista, use o programa como se fosse seu. Vamos lá. Bom, obrigado, Walter, obrigado, Mário Covas. É um prazer estar aqui com vocês, com os que estão nos assistindo. Realmente eu sou jornalista, fui professor da Universidade de Brasília e alguns até me atribuem esse título de cientista político. Na verdade, esse é fake. Mas olha, eu acho o seguinte, quem tem uma atividade em qualquer setor, mas muito voltado para a área pública, acaba aprendendo um pouco como que funcionam as coisas. É muito normal, muito comum as pessoas passarem a fazer análise de cenários e tudo. Eu acho que é por aí mesmo. O analista, ele não precisa ter uma formação acadêmica, ele tem que ter vivência, muitas vezes, para entender o cenário, não é? Dolly, deixa eu te isso mesmo. perguntar. Acho que essa história de política
em função de análises políticas que você faz, participa de programas, fazendo análise política, análise de cenário, e também profissionalmente. Eu trabalhei muito nessa área de cenários, de análise política, aí faz essa confusão. Mas estou aqui à disposição de vocês, falar da EBC, que eu estou presidindo aqui há 1 mês e poucos dias, né? Então estou ainda aqui aprendendo muito aqui na EBC. Mas não tenha dúvida que você, já, nesse momento, já sabe muito mais do que a gente, né, Walter? E os nossos espectadores. Então, fique tranquilo. Vamos lá, Walter. Deixa eu fazer aqui um agradecimento, presidente, só para essa equipe. Posso falar o nome das pessoas que me ajudaram a chegar até a nossa entrevista? Eu posso falar para agradecer esse pessoal seu? Olha, a Janete, que é a sua assistente, a Coelho, a Luísa Seixas, que foi sempre da assessoria de imprensa, a Vanessa Bastos, que é a gerente da rede, né? o Gilvani, que é o gerente executivo de TI, e o Van Carlos, essas pessoas que fizeram chegar a ter entrevista aí contigo. O Van Carlos, inclusive, é gerente executivo de planejamento. Mas sabe que eu tenho uma dúvida? Acho que é uma dúvida de todo brasileiro aqui. Qual que é a importância, o papel da EBC, né, para o país, né? Como é que deve o sistema público de comunicação funcionar? Como é que você entende isso, Dolly? Olha, Walter, há uma certa, vamos dizer assim, um certo desconhecimento, por um lado, uma certa incompreensão aqui no Brasil sobre o que seja um sistema público de comunicação. Isso aí, na verdade, ganhou mais força com a Constituição de 88, em que se estabeleceu na Constituição que nós temos uma convivência na comunicação do sistema privado, do sistema estatal e do sistema público. E fica sempre no ar, mas o que é exatamente esse sistema público, né? Muita gente ainda desconhece, muita gente tem conceitos diferenciados a respeito disso. Eu diria o seguinte: o sistema público é um sistema de comunicação, um sistema de informação independente, um sistema isento, independente, que não é vinculado a nenhuma empresa privada e que não é dependente do Estado, do governo. Então, aqui no Brasil, esse conceito demorou a se implantar. Ele começou a se implantar principalmente nos países com economia mais desenvolvida, os países europeus principalmente, mas depois daquele pós-guerra em que os países europeus implantaram seus sistemas públicos de televisão, e na época existiu apenas eles, não existiam sistemas privados, a gente viu também esse sistema se estender ao Canadá, ao Japão e até aos Estados Unidos, que tem uma rede de televisão pública e tem uma rede de rádio pública. Mas no Brasil veio meio atrasado. Assim, a Argentina até se antecipou a nós. A Argentina tem uma TV pública poderosa, forte, tem uma rede de rádios públicas também. O Brasil entrou um pouco atrasado nisso. Então, nós temos ainda hoje algumas dificuldades para não só implantar o sistema público, que, na verdade, houve um processo de implantação não concluído ainda, né, interrompido a partir de 2016 e que nós estamos tentando retomar agora, e é preciso ficar mais claro o que isso significa. Mário? Eu tenho uma curiosidade. O que eu tenho notado é que, ao longo do tempo, os meios de comunicação, em virtude, muito provavelmente, da internet, da rapidez que as informações, as notícias chegam para a gente, os meios de comunicação, de modo geral, ficaram muito mais opinativos do que informativos, né? Então, muitas vezes, matérias assinadas por pessoas, etc., e o veículo, muitas vezes, se isenta até da opinião, que é a opinião de quem está escrevendo, de quem está falando, e muito menos do veículo. Bem, acho complicado você imaginar uma empresa pública ou um sistema público de comunicação que seja opinativo, porque a isenção aí, nesse caso, vai ser muito mais, vamos dizer,
informativo do que opinativo. Porque opinativo, se você falar bem do governo, você está sendo uma coisa em chapa branca. Se você falar mal, você está sendo insubordinado, sei lá. Enfim, não está entendendo o seu papel, né? Então, ele acaba suprindo um espaço muito mais de informação do que propriamente de opinião. Posso estar enganado, e por isso o questionamento. Mas, por outro lado, eu penso o seguinte, quer dizer, a gente nota que as televisões, de modo geral, elas têm procurado reduzir um pouco a sua turma, seu equipamento, os seus custos. Então, quem sai para a rua para fazer as coberturas, etc., vai se diminuindo as equipes. Ou seja, o governo acaba ficando muito carente de passar a informação para a população daquilo que, de fato, vem acontecendo. Isso eu estou me referindo, não é só o governo federal, especialmente o governo do estado e o governo municipal. Então, esse fica escondido. Então, como é que sai desse imbróglio? Como é que consegue ter uma linha de independência, mas não ser crítica e não ser chapa branca? Bom, Mário, primeiro eu quero te falar assim, o seu áudio falhou em alguns momentos, para mim, mas de qualquer maneira eu entendi, deu para pegar a percepção geral de sua questão. Olha, isso tudo é realmente uma questão muito complicada e que nós vamos ter que ir resolvendo na prática e progressivamente. E você tem razão quando você coloca a questão informação, opinião, né? Como é que você faz um jornalismo para uma emissora pública, né? Quer dizer, você tem que relatar fatos, você tem que mostrar fatos. E como é que você analisa? Você deixa de fazer análise? Você deixa de expressar opinião? Eu acho que não. Então, eu acho assim, é importante que as análises sejam bem fundamentadas, é isso que a gente está procurando desenvolver aqui como projeto, que as análises sejam bem fundamentadas e que as opiniões sejam diversificadas. As opiniões não caminham todas no mesmo sentido. Certo. Que é um problema que aqui entre nós vemos na TV privada hoje. Quando você vê uma discussão hoje nas emissoras privadas sobre, por exemplo, a autonomia do Banco Central, você tem praticamente um pensamento único ali entre os analistas. Raramente há um analista com um pensamento divergente da maioria. Às vezes até tem se convida um entrevistado para manifestar uma opinião diferente, mas quando o entrevistado sai do ar, começa o bombardeio em cima dele. Então, a gente tem que encontrar aí realmente um caminho, um equilíbrio. Como eu falei anteriormente, eu acho que a comunicação pública ela começou a ser construída aqui no Brasil, ela não avançou muito, houve uma interrupção desse conceito a partir de 2016, e agora nós estamos tentando retomar. E nessa retomada, toda essa discussão que você está propondo é muito importante, porque eu acho que não há uma clareza absoluta em ninguém a respeito disso. Então nós vamos ter que tatear um pouco, nós vamos apanhar um pouco, nós vamos errar, vamos acertar e vamos errar, porque realmente tem questões muito complexas. Quando, por exemplo, o presidente Lula fala em BBC, ora, a gente sabe que cada vez que o governo do Reino Unido tenta interferir na BBC, você cria uma crise política lá. Né? Por quê? Porque a BBC está totalmente infensa à interferência governamental. Será que a gente consegue isso aqui? Como é que a gente vai desenvolver isso? E depois tem que ser pensado não como um projeto de governo, mas como um projeto de Estado. Quer dizer, sim, não adianta a gente criar um modelo no governo que, mudando o governo, é natural, sim, que mude os governos, seja totalmente subvertido, seja totalmente alterado. Né? A gente precisa discutir seriamente um modelo de comunicação pública que seja de Estado. Como é que a gente pode fazer isso? É muito debate mesmo que é preciso ser feito, e é o que a gente está tentando sistematizar aqui agora, nesse pouco tempo que nós temos aqui na EBC. É um desafio enorme. Entre tantos outros,
Esse é um desafio enorme, encontrar o verdadeiro caminho da comunicação pública e, pior do que encontrar o caminho da comunicação pública, é encontrar o caminho do jornalismo na comunicação pública, que envolve todas essas questões que você colocou, Mário. Perfeitamente. Deixa eu fazer uma pergunta. Está me escutando bem? Tá me escutando bem? Deixa eu te fazer uma pergunta como jornalista, e eu vou ser assim muito pontual, tá? Para nós, né? Se vê que uma TV privada, ela, quando vai passar uma notícia do público, ela vem cheio de críticas, não é verdade? Quer dizer, falta isso, falta aquilo, o hospital tal está em falta, enfim, principalmente hoje em dia, né? E nenhuma linha de jornalismo reflete o que talvez as ações do governo que estão sendo feitas, com objetividade para está sendo feito política pública a favor disso ou a favor daquilo. Se vê, sim, um massacre cada vez que tem um questionamento dentro de um secretário ou de uma ação do governo. Você que, pelo seu histórico, você quis sempre modernizar a questão da TV Brasil. Como é que você enxerga esses dois lados? Eu estou meio que repetindo a pergunta, mas é assim, tem ações públicas que são boas e elas nunca são divulgadas, né? Não há espaço para políticos fazer ou para a gestão fazer. Como é que você vai trilhar esse caminho aí interno? Olha, Walter, falhou também um pouco no final, viu, a sua pergunta. A gente está com algum problema de internet, talvez seja aqui. Não deveria ser, né? Mas talvez seja aqui. Olha, eu acho que nós vamos ter que encontrar esse caminho na prática, viu? Assim, encontrar uma maneira de abordar os temas de um modo isento, vamos dizer assim. A gente mostra a realidade dentro do que se comporta uma visão de realidade, a gente mostra a realidade, procura mostrar as causas disso, o que está causando aquilo, e, de preferência, que apontem uma solução. Né? Uhum. Eu acho que essa é uma linha básica. Agora você vai falar, mas essa linha é muito óbvia. É óbvia. Né? Mas será que a gente consegue fazer? Porque muitas vezes a gente não vê isso. Nos próprios canais privados, a gente não vê isso. E nos canais públicos, há muitas vezes dificuldade mesmo por causa dessa relação com o governo. E vamos ser claros, a EBC é uma empresa que tem um único acionista. E esse acionista é a União Federal, ou seja, é o governo federal. A EBC é uma empresa dependente. Isso significa que ela vive do orçamento do Estado. Ela pode ter e tem outras fontes de renda, mas a sua renda básica é o orçamento do Estado. Então, é natural que as pessoas cheguem e falem assim, mas peraí, como é que vocês vão fazer uma comunicação independente, um jornalismo isento, independente, sendo propriedade do governo federal, porque, em última instância, a União Federal é o governo federal, sendo propriedade do governo federal, sendo sustentado pelo governo federal, sendo uma empresa vinculada à Secretaria de Comunicação da Presidência da República. Como é que vocês vão fazer isso? Aí eu posso colocar a questão seguinte, como é que uma emissora privada, que tem seus proprietários, esses proprietários têm seus interesses legítimos, econômicos, muitas vezes eles não são proprietários apenas daquela emissora de televisão, ele tem outros negócios, tem negócios rurais, tem bancos, tem empresas, tem corretoras, etc., etc. Naturalmente, isso faz com que eles tenham interesses explícitos, né? E como é que se garante também a independência, a isenção num veículo cujo proprietário, que é aquele que de alguma maneira garante o funcionamento daquele canal, tem seus interesses políticos, econômicos, ideológicos também. Então, é um problema que a gente tem e que não é de fácil resolução. Né? E isso aí é que é o grande desafio que a gente tem, realmente. É um grande desafio. Nós estamos discutindo muito sobre isso e procurando ouvir alguns segmentos da sociedade também em relação a isso, não exclusivamente, mas principalmente segmentos acadêmicos, né? Que têm estudado essa questão da comunicação
comunicação pública há muito tempo, que tem informação de como é que funciona em outros países, como é que se financia em outros países, como é que se dá essa relação com o governo, como é que a notícia governamental cabe na comunicação pública. Há uma série de questões que nós estamos tentando realmente entender melhor e aprofundar, para que, no momento, nós fizemos até agora pequenas mudanças pontuais, pontualíssimas em relação à programação, em relação a algumas coisas exteriores à IBC, mas nós pretendemos fazer mudanças fortes, mudanças grandes. Então, para fazer essas mudanças, primeiro nós precisamos de tempo, porque elas não podem ser na base do eu acho, você acha, nós achamos. Tem que ser com base em estudos, pesquisas, levantamentos, estudos de audiência, estudo todo tipo, né, de fundamentação, evidências que nos possam fornecer elementos para fazer essas mudanças de programação, de criação de um canal governamental, que está nos nossos planos, ter o canal 2 dedicado exclusivamente à difusão de informações de governo. Isso leva um tempo, mas nós não podemos também ficar esperando todo o tempo. Então, nós já estamos fazendo algumas mudanças pontuais e necessárias, mas, ao longo desse período, nós vamos realmente mudar muita coisa aqui na EBC. Mário? Bom, já que já estão sendo ouvidos setores, etc., então eu vou dar meu pitaco aqui, tá certo? Que é o seguinte: acho que a emissora ela tem que ser uma emissora pública do Estado e não do governo. Esse conceito parece a mesma coisa, mas não é. Como você disse, você vai pegar na noticiário um fato e a análise que pode ser feita, ela pode ser feita por gente da situação como gente da oposição, com visões diferentes. Na hora que você abre esse canal, eu acho que você sustenta como credibilidade, minha opinião, como credibilidade, para que perdure isso em qualquer que seja o governo. Porque aí a análise vai estar mais... Você está participando do debate nacional. É mais ou menos, assim, comparando com as TVs que estão hoje no parlamento, que muitas vezes elas promovem um debate entre situação e oposição permanentemente. É o jeito dela poder sobreviver. Ela não só está divulgando o trabalho parlamentar, mas também está proporcionando que o debate aconteça, né? Não sei se isso é possível, mas, enfim, fica aí a minha sugestão. Eu não aguento, viu? Me desculpe, presidente, eu não aguento não dar o meu pitaco. Vai, Walter, segue aí, porque senão... Eu quero usar um pouco do professor. O professor. Dolly, como é que você tem visto a informação via internet? Essa difusão de informação que atropela nós, jornalistas, essa coisa pela internet, se é verdade, não é? Qual a tua análise disso? Olha, Mário, eu concordo com você. Eu até falei, olha, nós queremos criar uma coisa que seja de Estado, que não seja de governo. E eu concordo com você. Vamos dizer, a comunicação pública, as emissoras públicas, a agência pública, ela tem que ter uma concepção de Estado, não é desse governo ou daquele governo. Assim, tem que permanecer de um governo para outro. Quando muda o governo, não tem, vira tudo, começa tudo de novo. Não, tem que ter uma estabilidade de conceito, de programação, essa coisa toda. Eu concordo plenamente com você. Agora, a teoria na prática é outra, infelizmente, para nós, porque aí quando você... eu participei da transição, participei do GT de transição da comunicação social. E lá surgiam diversas discussões, diversas hipóteses. Chegou a surgir a hipótese de que a separação deveria ser total, radical, ou seja, vamos dizer, a empresa ou a fundação, a entidade responsável pela comunicação pública não deveria estar vinculada a nenhum órgão do governo. Deveria ter plena autonomia e não estar vinculada ao órgão do governo. Infelizmente, a legislação brasileira não permite isso. A legislação brasileira obriga que uma empresa pública esteja vinculada a um órgão da administração
federal. Então, a EBC já esteve vinculada ao Ministério das Comunicações, agora está a Secretaria de Comunicação, a SECOM. Não existe essa fórmula, essa outra fórmula. Como é que nós poderíamos criar uma maneira de se dirigir uma empresa pública sem a vinculação com o governo? Tudo isso são questões que eu acho fundamentais. Eu acho que tem que ser debatido. Não é a realidade hoje, mas quem sabe possa vir a ser a realidade depois, amanhã, daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, não sei. Porque eu acho que você tem toda a razão nisso. Eu acho que uma coisa é Estado, outra coisa é governo. E a gente tem que saber separar essas duas situações. Walter, você acrescentou alguma coisa que na hora que você falou deu uma falha aí. Não. Eu até comentei uma coisa fora da pauta, mas uma pincelada. O que você tem achado da comunicação por rede social na questão do jornalismo, informação de rede social, né? Que a rede social hoje comanda isso. Como jornalista, só para a gente dar uma saída do tema, só para sentir o que o professor pensa. Olha, redes sociais, elas, todo mundo sabe disso, é repetido, tem o seu pró e seu contra, né? Eu acho que uma coisa, um fenômeno que a gente deve analisar é não sei se a palavra seria essa, desmoralização do jornalismo profissional, a negação do jornalismo profissional, o descrédito do jornalismo profissional, que se intensificou a partir do surgimento do avanço das redes sociais. No momento em que as pessoas deixaram de depender de que alguém lhe desse a informação de uma maneira mais institucionalizada, fossem os jornais impressos, as revistas, as emissoras de rádio e de televisão, quer dizer, as pessoas dependiam disso para se informar, né? Elas tinham essa dependência do jornalista. Havia aquela intermediação essencial entre a fonte e o público, né? Então, as pessoas dependiam do jornalista. Havia aquela história do formador de opinião, do jornalista que formava opinião. No momento em que isso acabou, houve, por um lado, uma democratização da informação. Você passou a ter diversos canais, diversas maneiras de se informar, não ficou mais preso, inclusive, ao próprio poder econômico. Para você ter uma emissora de televisão, uma emissora de rádio, um jornal, uma revista, você tinha que ter ou muito dinheiro e muita influência política, muito poder político. Sem isso, você não conseguia deter a propriedade, o controle de um meio de comunicação de grande alcance. A internet acabou com isso, mas, paralelamente a isso, você viu esse descrédito do jornalismo profissional, e que eu digo sempre, foi exacerbado nos últimos anos pela direita radical, pela extrema-direita, que hoje não adianta você falar, olha, mas essa informação está... Não, eu vi lá no WhatsApp, eu vi lá no... Eles só acreditam no canal deles. Agora, isso não começou com eles. Isso começou antes. Não foram os bolsonaristas que começaram a usar a expressão Globo lixo. Não foram os bolsonaristas que começaram a desacreditar a Rede Globo, por exemplo, né? E desacreditando a Rede Globo, você tinha ali uma luta política em função dos interesses ideológicos, econômicos, das posições liberais, das posições da Globo, do passado da Globo. Eu estou citando a Globo, que é o mais evidente. Você tinha isso, mas, ao mesmo tempo, isso veio acompanhado de um descrédito no jornalismo profissional que a emissora faz. Então, pessoal, eu não vejo televisão, eu não assisto televisão, tudo ali é mentira, tudo ali é bobagem. Eu vou lá no WhatsApp, que eu acredito, na rede social que eu tenho. Então, você criou bolhas. Quem é de esquerda só vai nas redes sociais de esquerda, quem é de direita vai nas redes sociais de direita. E a informação não flui com naturalidade e, ao mesmo tempo,
crise econômica, os jornais diminuíram ou acabaram, a internet passou a ser portais, não tem as revistas, perderam peso. Antigamente, as revistas semanais eram aguardadas com ansiedade, vocês sabem disso, vocês têm idade para saber disso. Era aguardada com ansiedade, a gente ficava ali no sábado, de manhã, ou às vezes antes, até no domingo, esperando as revistas semanais, o que elas estavam trazendo, quem que elas iriam destruir naquela semana, qual seria o furo que elas dariam. Hoje, ninguém está ligando para o que as revistas semanais trazem, né? Então, eu acho que é um processo bem profundo, com inúmeras vertentes, que, infelizmente, se colocou. Então, quando a gente fala, por exemplo, que eu já recebi uns 300 currículos de jornalistas aqui na IBC, eu não estou falando só de desemprego, eu estou falando de todo um fenômeno que assolou a nossa comunicação, assolou os meios de imprensa, assolou a própria credibilidade do jornalismo, que levou a uma situação como essa, em que você tem... de repente você assume aqui uma empresa de comunicação e recebe mais de 300 pedidos de emprego de jornalistas. Nossa. Né? Que estão desempregados, estão subempregados, estão fazendo freelancer, ou estão mal empregados, sei lá. É todo um fenômeno que não dá para ser analisado só isoladamente, né? Então, eu acho que essa é a situação que, infelizmente, a gente tem hoje. Mário? Eu tenho uma opinião a esse respeito de que fake news é uma coisa que já existe há muito tempo, não é uma coisa de agora. É que as redes sociais permitem que a divulgação, a propagação daquela notícia falsa chegue ao máximo de pessoas. Eu lembro, e já fui vítima de colunista em jornal impresso, de escrever uma mentira, processei o sujeito. Aquilo era uma fake news. Só que fica muito mais restrita ao âmbito meu e dele, a partir daquele momento, ou das pessoas que leram e que depois esqueceram, do que a rede social. A rede social ainda tem a vantagem do seguinte, ou a desvantagem, de que aquilo não tem data. Você pode pôr uma notícia de que foi há 6 anos atrás, hoje... Parece que a notícia é verdadeira se a pessoa nunca ouviu. Então, a divulgação é que é o grande segredo. E aí não tem assinatura. Porque eu, na hora que processo o sujeito, eu processei porque eu sabia quem era o cara. Ele estava lá assinando e tal. Na internet, como você vê uma notícia que te parece factível, você reproduz ela para o seu amigo. E o seu amigo, porque recebeu de você, que é alguém que você tem credibilidade junto a ele reproduz para outros também e aquilo se espalha. É realmente eu acho muito difícil a gente conseguir encontrar hoje uma solução para enfrentar esse problema. É realmente muito difícil. E aí, aquilo que é uma mentira passa a ser verdade, né? Difícil. Verdade. Eu tenho uma pergunta de um tema bem complicado, que inclusive está dentro da programação dessa semana da EBC, que é a TV Brasil, que é a questão do aniversário do golpe militar. Aliás, eu vi na programação, achei bem interessante. E tinha gente que falava que o golpe não existiu, né? Quer dizer, quer falar um pouco disso? Como é que está a transformação? O que é prioritário na programação da EBC agora? Os programas de jornalismo, como é que você está trabalhando isso? Olha, essa programação agora, alusiva ao golpe de 64, é uma dessas mudanças pontuais a que eu me referi, né? Não determina ainda uma linha, né? Determina uma preocupação com a história, uma preocupação com a democracia, uma preocupação com o caráter até educativo e cultural que a TV Brasil deve ter. Então, nós recebemos essa sugestão do Frei Beto. O Frei Beto falou, olha, na semana do 31 de março, por que não mostrarmos às pessoas como foi a ditadura? E a gente falou assim, e ele mesmo sugeriu, olha, tem vários filmes
sobre a ditadura que a gente pode exibir, vocês podem exibir durante uma semana. Aí a gente evoluiu isso, fizemos uma lista de cerca de 30 filmes e buscamos aqueles que estivessem mais acessíveis. Na verdade, a escolha se deu também, em grande parte, pelo lado da economia, dos parcos recursos que a EBC tem para obter o licenciamento dos filmes. Então, nós conseguimos selecionar os filmes e aí a nossa área de programação sugeriu que houvesse algum debate, alguma fala para situar o passado e o presente, né? O passado, a ditadura, e o presente que nós temos hoje. Então, é uma coisa para o pouco. Agora, qual é a nossa postura? E eu tenho sido claro quanto a isso. É óbvio que a atual direção da EBC considera que houve um golpe em 64. Eu não sei se vocês viram ontem o documentário na Globo News, né, dos 20 anos, né, muito interessante, sobre a interferência dos Estados Unidos na deflagração do golpe de 64. O golpe é uma realidade, a ditadura foi uma realidade, nós fomos vítimas dela, direta ou indiretamente, nós fomos vítimas dela. E a gente tem que tratar a história. Nós já estamos pensando no 21 de abril, no Tiradentes, nós já estamos pensando em outros momentos históricos do Brasil que nós precisamos abordar. Aí vem a velha questão, mas abordar como? Vou te dar um exemplo agora. 21 de abril. Se você conversar com vários historiadores brasileiros, você vai ter visões diferentes sobre a chamada Inconfidência Mineira, ou a Conjuração Mineira, ou a Revolta de Minas. Você vai ter diversas interpretações históricas acerca daquele momento. Como é que nós vamos abordar isso? Essa é uma preocupação que nós estamos tendo. Em relação à ditadura, até ficou mais fácil, porque não tem muita discussão. Houve ditadura, foi violenta, foi cruel, foi sanguinária, foi um atraso para o país. Então, isso aí para nós não tem muito de. Como aí eu vou avançar um pouco mais. Colocaram muito essa questão. Afinal, 2016 foi golpe ou não foi? Bom, cada um chega à sua conclusão. Para mim foi golpe. Agora, não vou tratar isso na emissora como uma verdade absoluta, porque não faria sentido. Mário? Sem comentários, eu acho que é isso mesmo. É muito difícil você tratar temas que são... que a gente sabe que é polêmico mesmo. Como é que você trata com isenção isso? Difícil. Acho que o Mário, eu não estou... Está me ouvindo? Você está me ouvindo, Walter? Está falhando um pouco. Eu estou falhando? Eu vejo vocês bem, para mim está tudo bem. Não, Agora sim. Eu não tenho reparo a fazer nenhum, porque acho que temas polêmicos são difíceis de ser tratados mesmo. Muito difícil. E é muito ruim se você tiver que tratar a coisa e ficar explicando por que você está falando desta forma ou daquela forma. Eu acho que é desnecessário e a história mostra isso, né? Aqui, presidente, eu fui vereador em São Paulo, aqui numa época em que se decidiu retirar o nome de algumas figuras públicas das ruas e de monumentos, ou de... monumentos não, enfim, de qualquer equipamento público que tivesse alguma ligação com a época da ditadura. E eu me posicionei contra, não porque eu fosse a favor da ditadura, mas simplesmente porque é o seguinte, faz parte da história. E se está aqui como homenagem, alguém o colocou como homenagem. Então, não cabe a mim tirar a homenagem de quem quer que seja. Deixa lá, faça homenagem para quem você queira. Mas não precisa desconsiderar para que ele não tenha. Claro que eu não estou me referindo ao delegado Fleury, por exemplo, que era torturador, enfim, eu não estou falando desse tipo de pessoa. Mas estou falando assim, faz uma coisa com o Geisel, que foi um presidente da República na época do regime militar, etc. Mas foi presidente da República, você não pode apagar isso da história. Está na história, né? Então, tem algumas coisas que me parece que, se você começar a explicar muito, você acaba se enrolando para convencer as pessoas. Eu acho que 31 de março de 64,
houve um movimento militar e que tomou o poder. Claro. É um processo que estava na Constituição? Não, então é um golpe, não tem o que dizer. Enfim, é por aí. No meu caso, presidente, fique tranquilo que eu estou do mesmo lado. Presidente, vamos falar dos acordos. Eu estava lendo aqui que essa semana, já da sua presidência, foi feita uma parceria com a China Med Group, né? São essas parcerias importantes que a EBC está tomando pé agora. Como é que estão essas articulações na base internacional? Olha, na verdade, o acordo com o China Media Group já existe. Ele já foi assinado, ele estava apenas congelado, vamos dizer assim, estava sem atividade. Nós fomos procurados pelos dirigentes desse grupo no Brasil, manifestaram o interesse em retomar um trabalho concreto com base no acordo já existente. O que há de novo é um acordo com outra agência chinesa, a Xinhua. Esse acordo, nós fizemos as negociações, eu assinei o acordo, esse acordo seria enviado à China na comitiva do presidente Lula, para que o presidente da agência chinesa assinasse lá, dentro do conjunto de assinaturas de acordo. Mas como a viagem foi adiada, está paralisada essa assinatura. Então, esse é um acordo novo. Mas nós já estamos em conversas com emissoras, empresas públicas da Argentina, de Portugal, tem pedidos de Moçambique, tem pedidos de diversos países. Nós estamos dando temos uma prioridade à Xinhua, por causa da viagem do presidente à China, estamos dando agora a Portugal, onde há uma proposta da Lusa de fazermos um acordo com eles, e estamos buscando também um acordo com a RTP, a Rádio e Televisão Portuguesa. Mas também recebi aqui a visita do embaixador da Argentina do Brasil, foi vice-presidente da República, Daniel Scioli, que reiterou o interesse deles em fazer um acordo com a TV pública argentina, com as rádios públicas argentinas. Já recebemos também contato de outros países, vários países, e estamos tratando disso. Qual é o nosso interesse nisso? É difundir informação. A gente quer ter acesso livre à informação proveniente de outros países e quer que outros países difundam também as nossas informações. O objetivo é esse. Além do que, por exemplo, no caso da Xinhua e do grupo de mídia lá da China, eles também oferecem, vamos dizer, apoio logístico. Vamos dizer, o presidente Lula está na China, então eles oferecem apoio logístico para a nossa cobertura, equipamentos, eventualmente estúdios, esse tipo de coisa que também é perfeitamente normal, né? Perfeitamente. Nós também podemos oferecer esse apoio dentro das nossas limitações às emissoras estrangeiras que tiverem que fazer algum trabalho aqui no Brasil, Brasília, Rio, São Paulo, que é onde a EBC está sediada. Presidente, uma pergunta. Para fazer esse trabalho, quer dizer, a EBC tem que abranger o território nacional todo. Como é que está a estrutura da EBC hoje no Brasil? A EBC ela abrange todo o território apenas por intermédio de seus canais. Ou seja, a emissora de televisão ela chega a 26 estados. Ela só não chega ao Acre, e vai chegar esse ano, brevemente. Ela chega a todas as capitais e, em diferente medida, ao interior de vários estados. Em alguns estados mais, em alguns estados menos, mas ela chega em 26 capitais e ela chega ao interior desses 26 estados. A rádio chega ao país inteiro. A Rádio Nacional chega ao país inteiro. Nós temos a Rádio Nacional da Amazônia, que chega em todo o território amazônico. Nós temos a Rádio MEC. Então, ela chega. Agora, em termos de estrutura, a EBC é sediada em Brasília, tem no Rio de Janeiro seu principal centro de produção e tem uma sede em São Paulo, tem uma representação em São Paulo. E tem uma pequena estrutura no Maranhão.
Por que no Maranhão? Porque nós trouxemos a TV Educativa e Rádio do Maranhão para a estrutura da EBC quando ela foi criada. Então, nós não temos em outros estados. A gente não tem correspondentes, não tem escritórios em outros estados. Então, como eu disse, nós chegamos ao país inteiro pela nossas redes, pela Rede Nacional de TV, pela Rede Nacional de Rádio. Mário, posso fazer uma pergunta aqui agora? Deve. Eu quero fazer uma pergunta agora, curiosidade de jornalista, né? Vou sair um pouco da pauta da EBC e eu quero entender. Fala um pouquinho do prêmio Vladimir Herzog, porque eu sempre quis ganhar o prêmio, mas não tenho essa competência, presidente. Fala aí, vamos lá. Eu quero saber, porque é uma coisa que bate no coração, todo jornalista Vladimir Herzog. Eu fiquei até com medo de entrevistar o presidente, eu não vou ser competente. Bobagem. O Herzog foi um prêmio há muito tempo. Eu trabalhava na época, isso é na década de 90, viu? Eu sou antigo. Isso é na década de 90. Eu trabalhava numa produtora, de vídeo. Eu tinha deixado o Estadão, Estado de São Paulo. Opa! E fui trabalhar numa produtora de vídeo aqui de Brasília. Ela produzia um programa, eu era o diretor do programa, um programa semanal chamado Estação Ciência. Esse programa Estação Ciência, ele era vendido para a TV Manchete, para a antiga TV Manchete, e como ele tinha um patrocínio da FINEP, que é um órgão de governo, havia uma cláusula em que ele era fornecido gratuitamente à TV Brasil. Ele passava na Manchete e na TV Brasil. E nessa época, eu tive a oportunidade, nessa produtora, de fazer um programa de televisão sobre um projeto de alfabetização na cidade mineira de Ipatinga, no interior de Minas Gerais, ali no Vale do Aço. Então, era um programa muito interessante de alfabetização, com base no método Paulo Freire, e eu fiz um programa lá, fui para Ipatinga, fiz um programa, e foi esse programa de televisão que recebeu o Prêmio Herzog, como o melhor programa de televisão naquele ano. Então, o meu Prêmio Herzog é isso, viu, Walter? Quero fazer um igual, vamos fazer junto aí. Foi feito naquela época, imagina, o sistema de vídeo que tinha naquela época, edição demorava um dia para fazer uma edição, foi uma guerra. Aquelas câmeras enormes, né? Mário, eu prometi para a assessoria que ia liberar o presidente. E eu já passei até da hora, Mário. E o final desculpe. Não. Você não me alertou disso, eu não sabia. Então, me desculpe. Mário, você pede aquele final bonito que você faz? Então, é bonito. Presidente, é o seguinte, aqui é um programa, obviamente que eu falo demais, mas aqui o programa é para o entrevistado, não é para o entrevistador, tá? Então, se tiver alguma coisa que você deseja falar, que a gente não abordou ao longo desse tempo, por favor, agora nas considerações finais, fica aberta aí a palavra para que você possa desenvolver o tema que achar necessário. Bom, primeiro eu quero agradecer a vocês. Quero agradecer a vocês por essa oportunidade. A agenda aqui é pesada mesmo, é intensa, mas nós achamos importante que eu tivesse essa conversa com vocês, até porque a gente precisa dizer o que está fazendo, né? É uma obrigação, até não ficar fechado, fazendo as coisas escondidas, é preciso dizer. E eu gosto de deixar as coisas muito claras, muito transparentes. Então, quando eu manifesto as minhas dúvidas, as questões que não estão resolvidas, é porque elas realmente são dúvidas, são questões que não estão resolvidas. E eu acho que quanto mais a gente ampliar essa discussão, quanto mais ampliar esse debate, melhor, nós vamos encontrar o caminho mais fácil, né? Mais facilmente. Então, eu quero, na verdade, dizer assim, nós abordamos diversos temas. Eu acho que nós temos aqui na EBC um desafio enorme, que não é só meu, é de toda, não só da nova diretoria, alguns dos quais nem tomaram posse ainda por causa dessa dificuldade do processo, mas da nova diretoria, dos quadros da EBC, dos empregados concursados da EBC,
daqueles que estão vindo trabalhar conosco, são poucos. As pessoas pedem emprego, mas, na verdade, a EBC comporta apenas 121 funções de livre provimento, de pessoas que não são concursadas. Isso para todas as áreas, jornalismo, programação, área técnica, administrativo, consultoria jurídica, ouvidoria, auditoria, todas essas áreas comportam, no máximo, 121 pessoas que não são do quadro, né? Então, por isso que a gente também não tem como atender a todos esses pedidos, né, que a gente recebe. Então, nós estamos com um desafio enorme pela frente e esperamos que a gente tenha condições de cumprir o que nossa missão. E eu conto sempre aí com o apoio de vocês, não esse apoio incondicional, não, é apoio no sentido de promover o debate, promover a discussão e facilitar o acesso das pessoas à informação. Presidente. Perfeito. Só para concluir aqui a minha participação, Walter, é para dizer o seguinte, desejo muito sucesso e saiba que aqui você tem um canal, um programa, pelo menos, que está aberto. Se tiver alguma novidade aí que ache que é interessante, bom divulgar, etc., use a gente. Esse é um canal que está aberto a você para que faça isso. E eu estou muito satisfeito porque é o primeiro programa que eu fiquei carregando os dois aqui, ó. Porque todos os programas eu fico do lado. Dessa vez eu carreguei dois de uma vez. Então é isso. Obrigado, viu, presidente? Obrigado, Walter. Presidente, sinta aqui o canal 8, o canal 9. O Mário já está... Sabe aquele colega de estúdio que já adivinha que a gente vai falar? Sinta no canal 8, o canal 9 uma porta para o senhor aqui da EBC, tá? Muito obrigado a vocês. Então, encerra o programa aí, presidente, que eu quero que encerre o programa com o senhor hoje. Diz tchau para o nosso público aqui. Bom, então, vamos nos despedir desse público, agradecer a audiência e a atenção e muito obrigado, até a próxima. Até, presidente. Obrigado. Tchau, viu? presidente. Tchau, gente. Tchau.